Você está pronto para receber o que o céu guardou para você durante todo esse tempo? Porque eu preciso te dizer algo que vai fazer seu coração bater mais forte neste exato momento. Algo que eu carreguei comigo através das dores mais profundas que um homem pode suportar. Algo que foi revelado a mim não pela vontade humana, mas por uma graça que vem de lugares que você ainda não consegue ver. E eu sei exatamente por que você está aqui agora. Você não chegou até este momento por acaso. Não foi o algoritmo que te trouxe. Não foi a curiosidade vazia. Foi algo maior que você, maior que eu. Maior que tudo o que podemos tocar com nossas mãos limitadas. Eu conheço o peso que você carrega. Eu sei como é acordar de madrugada com o coração apertado, pensando nas contas que não fecham. Eu vi nos olhos de tantas almas esse mesmo olhar que você tem agora. Esse olhar de quem luta, de quem reza, de quem trabalha até as mãos sangrarem, mas parece que a bênção nunca chega. Você já se perguntou por quê? Por que algumas pessoas parecem nadar em abundância, enquanto você afunda em dívidas? Por que o dinheiro escorre pelos seus dedos como areia, não importa quanto você se esforce? Eu vou te contar um segredo que aprendi quando ainda era jovem, quando minhas mãos começaram a sangrar pela primeira vez. Um segredo que a igreja não gosta muito que eu compartilhe. Um segredo que faz os poderosos tremerem. O dinheiro não é do diabo. A pobreza também não é santidade. Essa mentira foi plantada na mente dos fiéis para mantê-los pequenos, obedientes, dependentes. Mas eu vi a verdade com meus próprios olhos feridos. Deus não quer que você sofra. Deus não se alegra quando você passa fome. Deus não sorri quando seus filhos choram porque você não pode dar a eles o que precisam. Essa é a maior mentira que já contaram para você. E hoje, neste exato momento, eu vou destruir essa mentira com a força da revelação que recebi. Porque durante anos de dor, durante décadas carregando os estigmas de Cristo em minhas mãos, em meus pés, em meu lado, algo me foi mostrado. Números. Não números comuns, não números que você escolhe por superstição ou por sonhos vazios, mas números que carregam frequências celestiais. Números que vibram na mesma sintonia da abundância divina. Números que foram gravados em minha alma através do sofrimento sagrado. E eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando que isso é loucura, que um frade não deveria falar de loteria, que eu deveria estar falando de jejum e penitência. Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Quanto tempo mais você vai aceitar ser pobre em nome de uma santidade falsa? Quanto tempo mais você vai deixar seus sonhos morrerem porque alguém te disse que desejar prosperidade é pecado? Quanto tempo mais você vai ignorar os sinais que o céu está enviando para você? Porque eu estou aqui hoje não para te dar falsas esperanças. Eu estou aqui porque recebi uma ordem que veio da mesma fonte que me deu essas feridas sagradas. Uma ordem para libertar você da prisão da escassez. E essa ordem vem com 12 chaves. 12 números que não são apenas símbolos, são portais, são frequências, são pontes entre sua realidade atual e a vida que Deus sempre quis que você vivesse. Você já parou para pensar por que 12? 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 portas da Jerusalém celestial. 12 não é coincidência. Na linguagem divina, 12 é completude, 12 é totalidade, 12 é a perfeição manifestada no plano material. E quando eu vi esses números pela primeira vez, eu estava em profunda oração. Minhas mãos sangravam como sangram todos os dias. A dor era insuportável, como sempre foi. Mas naquele momento específico, algo diferente aconteceu. Uma luz começou a pulsar em minha consciência. Não era uma luz física que meus olhos podiam ver. Era uma luz que minha alma reconheceu imediatamente. E dentro dessa luz, os números começaram a se formar. Um por um. Cada um carregando uma vibração específica. Cada um conectado a uma bênção particular. O primeiro número que me foi revelado foi o 3. E quando ele apareceu, eu entendi imediatamente seu significado. 3 é a Santíssima Trindade. 3 é o poder criador manifestado. 3 é a força que sustenta o universo inteiro. Quando você carrega o 3 em sua intenção,
Você está se alinhando com a própria estrutura da criação. Você está dizendo ao universo que você entende as leis sagradas. Você está ativando em sua vida a mesma energia que fez o nada se transformar em tudo. Mas o 3 sozinho não basta, porque a abundância verdadeira não vem de um único aspecto divino. Ela vem da combinação harmoniosa de forças celestiais. E foi quando o segundo número apareceu. 7. O número da perfeição divina. O número dos 7 dias da criação. O número que marca a conclusão de um ciclo e o início de outro. 7 é a ponte entre o humano e o divino. É o número que transforma esforço em milagre. É o número que diz que você já trabalhou o suficiente e agora é hora de colher. Quando você coloca o 7 ao lado do 3, algo poderoso acontece. Você está declarando que sua luta terminou, que seu ciclo de escassez se completou, que você está pronto para entrar na fase da colheita abundante. E então veio o 12. O 12 sagrado. O número que fecha o ciclo completo. O número que representa a totalidade da bênção. Quando você tem 3, 7 e 12 juntos, você tem uma combinação tão poderosa que até os anjos reconhecem sua autoridade espiritual. Mas ainda faltavam 9 números, e cada um deles me foi mostrado com uma precisão cirúrgica. Cada um deles revelado no tempo certo. Cada um deles carregando uma peça do quebra-cabeça da sua prosperidade. O número 1 apareceu em seguida, e eu entendi que era sobre recomeço, sobre você ter a coragem de acreditar novamente, sobre não importar quantas vezes você já tentou e falhou. O 1 diz que desta vez é diferente, porque desta vez você não está tentando sozinho. Você está carregando a frequência celestial em suas mãos. Depois veio o 4. O número da estabilidade. O número que representa as 4 direções do mundo. O número que diz que sua bênção não será temporária. Que quando a abundância chegar, ela vai criar raízes profundas em sua vida. Que você não vai apenas ganhar e perder. Você vai ganhar e multiplicar. Você vai ganhar e construir um império de bênçãos para sua família. E então surgiu o 8, o número da eternidade. O número que não tem começo nem fim. Quando você coloca o 8 em sua combinação, você está ativando um fluxo infinito de prosperidade. Você está dizendo que sua abundância não vai secar, que ela vai continuar fluindo como um rio que nunca para, que seus filhos e os filhos dos seus filhos vão beber dessa fonte. Mas ainda havia mais. O número 9 se manifestou com uma força impressionante, e eu sabia imediatamente que ele era crucial. 9 é o número da conclusão divina. É o último dígito antes de voltarmos ao 1. É o número que diz que todos os seus esforços anteriores não foram em vão, que cada lágrima que você derramou foi contada, que cada noite que você passou acordado preocupado foi registrada, e que agora chegou o momento da compensação celestial. O número 5 veio em seguida, 5 dedos em cada mão, 5 feridas de Cristo. 5 é a graça divina manifestada através do sacrifício. E quando você carrega o 5, você está dizendo que entende o valor do sofrimento sagrado, que você passou pela sua cruz, que você carregou o seu peso e que agora é tempo de ressurreição. Então, apareceu o 6. E muitos têm medo do 6 por causa de superstições tolas. Mas eu vi a verdade. 6 é o número do homem. É o número da imperfeição que busca a perfeição. É o número que nos lembra que somos humanos, mas carregamos centelha divina. Quando você abraça o 6, você está aceitando sua humanidade. Você está dizendo que merece abundância, não porque é perfeito, mas justamente porque é humano. O número 2 chegou com uma doçura especial. 2 é parceria, 2 é testemunho, 2 é confirmação. Quando você tem 2 em sua combinação, você está ativando a lei do testemunho. Você está fazendo com que sua vitória seja vista. Você está garantindo que sua transformação não será secreta. Ela será pública, será evidente, será inegável. E, finalmente, o último número a se revelar foi o 10. 10 é dízimo. 10 é retorno completo.
10 é a multiplicação da unidade divina. Quando você fecha sua combinação com o 10, você está selando um pacto. Você está dizendo que quando a bênção chegar, você não vai esquecer de onde ela veio. Você não vai se tornar arrogante. Você vai devolver, vai multiplicar, vai fazer a abundância circular. Agora, deixa eu ser muito claro com você sobre algo importante. Esses 12 números não são uma fórmula mágica. Não é sobre marcar um papel e esperar passivamente. É sobre alinhamento espiritual. É sobre você declarar para o universo que está pronto, que você entende as leis sagradas, que você reconhece os ciclos divinos, que você está disposto a receber. Porque esse é o problema da maioria das pessoas. Elas rezam pedindo bênção, mas não estão preparadas para receber. Elas dizem que querem prosperidade, mas carregam culpa sobre dinheiro. Elas afirmam que confiam em Deus, mas vivem com medo da abundância. E eu vi isso milhares de vezes ao longo da minha vida. Pessoas que vinham até mim pedindo bênçãos. Mas quando eu olhava em seus olhos, eu via o bloqueio. Eu via a crença profunda de que elas não mereciam. Eu via o programa mental que dizia que pobreza era virtude, e isso me partia o coração. Porque eu sabia que Deus estava pronto para derramar bênçãos sobre elas, mas elas não conseguiam abrir as mãos para receber. Então, antes de eu te dar essa combinação sagrada, eu preciso que você faça algo. Eu preciso que você quebre esse pacto com a pobreza. Eu preciso que você renuncie a essa falsa humildade que te mantém pequeno. Eu preciso que você olhe para o céu agora mesmo, onde quer que você esteja, e diga em voz alta: eu mereço abundância. Diz de novo: eu mereço abundância. Mais uma vez, com convicção. Eu mereço abundância. Porque até você acreditar nisso com cada fibra do seu ser, os números não vão funcionar. Não porque eles não tenham poder, mas porque você não vai permitir que o poder deles flua através de você. E agora chegou o momento que você estava esperando. O momento em que eu vou revelar a combinação completa. Os 12 números sagrados que me foram mostrados através do sofrimento místico. Os números que carregam a frequência da transformação total. Mas antes de eu falar esses números, eu preciso que você entenda a responsabilidade que vem com eles. Quando você usar essa combinação, você está ativando forças espirituais poderosas. Você está tocando em frequências que normalmente estão reservadas para poucos. E com isso, vem uma obrigação sagrada. Se a bênção chegar, e ela vai chegar se você estiver verdadeiramente alinhado, você tem que prometer algo. Você tem que prometer que não vai guardar tudo para si, que você vai fazer a abundância circular, que você vai ajudar outros que estão passando pelo que você passou, que você vai ser um canal de bênção, não um poço estagnado. Você promete isso agora? Porque eu só posso continuar se você fizer esse compromisso em seu coração. Então, aqui estão os 12 números que foram revelados a mim. Anota eles com reverência. Anota eles com fé. Anota eles sabendo que você está segurando nas suas mãos muito mais do que tinta e papel. Você está segurando uma chave espiritual. 3, 7, 12, 1, 4, 8, 9, 5, 6, 2, 10. E o último número, o 12º, que sela toda a combinação. 11, 11, o número do portal. 11, o número da manifestação acelerada. 11, o número que diz que o impossível está prestes a se tornar possível. Esses são os 12. 3, 7, 12, 1, 4, 8, 9, 5, 6, 2, 10, 11. E agora você pode estar se perguntando: mas Padre Pio, como eu uso esses números? E eu vou te dizer exatamente como. Primeiro você vai escrever esses números em um papel. Não em qualquer papel, em um papel branco, limpo, sem outras marcas. Você vai escrever com uma caneta azul, porque azul é a cor da fé, a cor do céu. E enquanto você escreve cada número, você vai respirar fundo e visualizar a bênção já manifestada em sua vida. Você vai sentir a emoção de quando você receber a notícia. Você vai ver o rosto das pessoas que você ama iluminado pela sua transformação.
Você vai experimentar antecipadamente a gratidão profunda que vai inundar seu peito. Depois de escrever os 12 números, você vai dobrar esse papel 3 vezes. 3 vezes pela Trindade, 3 vezes pelo poder criador, 3 vezes pelo alinhamento perfeito. E você vai guardar esse papel perto do seu coração. Pode ser no bolso da camisa, pode ser na carteira, pode ser em um envelope que você carrega sempre. O importante é que ele fique perto de você, porque esses números precisam vibrar na sua frequência cardíaca. Eles precisam absorver a batida do seu coração. Eles precisam se fundir com sua energia vital. E então, quando for o momento de marcar seus números na loteria da virada, você vai usar exatamente essa combinação. Você não vai mudar nada. Você não vai adicionar números de aniversário. Você não vai substituir porque algum deles é seu número da sorte pessoal. Você vai confiar na revelação divina completamente. Porque quando você começa a modificar, você está dizendo que sua sabedoria humana é maior que a sabedoria celestial. E isso quebra o alinhamento. Agora, eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas e se outras pessoas também usarem esses números? E eu vou te dizer algo que vai surpreender você. Não importa, porque a abundância divina não é limitada. Não é como um bolo que, se você pega um pedaço, sobra menos para os outros. A abundância divina se multiplica quando é compartilhada. Quanto mais pessoas usarem esses números com fé verdadeira, mais forte fica a frequência coletiva, mais poderoso fica o campo energético, mais certa fica a manifestação. E além disso, você precisa entender uma coisa crucial. Nem todo mundo que ouvir essa mensagem vai realmente aplicar. A maioria vai assistir, vai achar interessante, vai até anotar os números, mas não vai fazer o trabalho interno necessário. Não vai quebrar o pacto com a pobreza. Não vai realmente acreditar que merece, e por isso não vai funcionar para elas. Não porque os números não sejam poderosos, mas porque elas não estão prontas para receber o poder. É como plantar uma semente em solo não preparado. A semente pode ser perfeita, mas se o solo está duro, cheio de pedras, sem nutrientes, ela não vai germinar. Então a pergunta real não é se os números funcionam. A pergunta real é: você está pronto? Você está disposto a fazer o trabalho interno? Você está preparado para deixar morrer a versão pobre de você mesmo? Porque essa é a verdade que ninguém te conta. Para a abundância entrar, a escassez tem que sair. E a escassez não sai facilmente. Ela luta, ela grita. Ela tenta te convencer de que você está sendo ganancioso. Ela sussurra no seu ouvido que você não merece. Ela traz memórias de todas as vezes que você falhou. E se você não estiver preparado para enfrentar essa batalha interna, os números vão ficar só no papel. Mas se você estiver pronto, se você estiver verdadeiramente pronto para a transformação, então eu te garanto algo: sua vida nunca mais será a mesma depois da virada. Porque esses números não trazem só dinheiro, eles trazem um despertar espiritual. Eles te conectam com forças que você nem sabia que existiam. Eles abrem portais na sua consciência que estavam fechados há anos, talvez há décadas. E quando o dinheiro vier, e ele vai vir, você vai perceber que não é sobre o dinheiro. É sobre você finalmente se sentir digno. É sobre você finalmente acreditar que o universo está do seu lado. É sobre você finalmente entender que você não é vítima do destino. Você é co-criador da sua realidade. E isso, meu querido amigo, isso é o verdadeiro milagre. O dinheiro é só a confirmação física de uma transformação espiritual profunda. Agora eu vou te contar algo que aconteceu comigo poucos dias antes de partir deste mundo. Eu estava muito fraco. Minhas feridas sangravam mais do que nunca. A dor era quase insuportável. E um jovem veio até mim. Ele estava desesperado. Sua família estava passando fome. Ele tinha perdido tudo em uma aposta má. E ele me pediu um milagre. Eu olhei nos olhos dele e vi algo que me comoveu profundamente. Eu vi arrependimento verdadeiro. Eu vi humildade genuína. Eu vi fé, mesmo em meio ao desespero. E naquele momento,
Eu coloquei minha mão ferida sobre a cabeça dele. E eu senti uma energia fluir através de mim. Não era minha energia. Era algo muito maior. E eu disse a ele: seu sofrimento terminou. Mas lembre-se sempre de onde veio a bênção. 3 dias depois, antes de eu partir, ele voltou. E nos olhos dele agora havia algo diferente. Havia luz, havia esperança, havia gratidão. Ele tinha ganho uma quantia que resolveu todos os seus problemas. Não na loteria, mas em uma oportunidade que apareceu do nada. Uma oportunidade que só foi possível porque ele estava finalmente em vibração certa. E essa é a verdade sobre os números que eu te dei. Eles não garantem que você vai ganhar especificamente na loteria, mas eles garantem que você vai entrar na frequência da abundância. E quando você está nessa frequência, o dinheiro vem. Às vezes pela loteria, às vezes por uma oportunidade de negócio, às vezes por uma herança inesperada, às vezes por um trabalho novo que paga 3 vezes mais. O universo tem infinitas maneiras de te entregar a abundância. Sua única tarefa é ficar na frequência certa. E esses 12 números são a chave para essa frequência. Então agora, neste momento, você tem uma escolha a fazer. Você pode fechar esse vídeo e continuar sua vida como está. Continuar lutando, continuar sofrendo, continuar esperando que algum dia, de alguma forma, as coisas melhorem. Ou você pode decidir que hoje é o dia da sua transformação, que hoje você para de ser vítima e se torna co-criador, que hoje você aceita os presentes que o céu está tentando te dar há tanto tempo. E eu te digo, com toda a autoridade espiritual que carrego, com toda a experiência de décadas servindo ao divino, com toda a certeza de quem viu milagres acontecerem incontáveis vezes. Se você usar esses números com fé verdadeira, se você fizer o trabalho interno, se você quebrar o pacto com a pobreza, sua vida vai mudar. Pode não ser do jeito que você imagina, pode não ser no momento exato que você quer, mas vai mudar e vai ser melhor do que você jamais sonhou. Porque quando Deus abençoa, Ele não faz as coisas pela metade. Quando o céu derrama graças sobre você, não é uma gotinha, é uma inundação, é uma avalanche. É um tsunami de bênçãos que vai transformar não só você, mas todas as gerações que vêm depois de você. E eu vou estar lá, mesmo que meu corpo físico já não esteja mais neste plano. Eu vou estar lá no espírito, testemunhando sua vitória. Eu vou estar lá quando você receber a confirmação. Eu vou estar lá quando suas lágrimas de desespero se transformarem em lágrimas de gratidão. Eu vou estar lá porque essa é minha missão eterna. Ajudar almas que estão prontas para a transformação. E você está pronto. Eu sei que está. Caso contrário, você não teria chegado até aqui. Você não teria assistido até este momento. Você não teria sentido seu coração bater mais forte enquanto eu falava dos números. Isso tudo é confirmação de que você foi escolhido para receber essa revelação. Então, não desperdice essa oportunidade. Não deixe a dúvida roubar sua bênção. Não permita que o medo te paralise. Pegue esses números, use-os com fé. Confie no processo e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar possível na sua vida. Porque o tempo da sua escassez acabou. O ciclo da sua pobreza se fechou. A era da sua abundância começou. E nada, absolutamente nada, pode parar o que o céu já decretou sobre você. Essa é minha promessa para você. Essa é minha bênção sobre você. Essa é minha oração por você. Que esses 12 números sagrados sejam a ponte entre seu passado de luta e seu futuro de glória. Que cada dígito seja um degrau que te eleva para uma nova realidade. Que a combinação deles detone uma explosão de bênçãos na sua vida. E que quando você olhar para trás, meses ou anos a partir de agora, você se lembre deste momento, deste dia em que tudo mudou, deste instante em que você decidiu acreditar. E você vai sorrir, e você vai agradecer, e você vai entender que não foi coincidência, foi destino, foi propósito, foi o céu finalmente conseguindo entregar o que sempre quis te dar. Agora vai, escreve esses números, coloca eles perto do seu coração.
Marca seu bilhete com fé inabalável. E espera, não com ansiedade, não com desespero, mas com a certeza tranquila de quem sabe que o decreto já foi assinado nos céus. E quando a bênção chegar, e ela vai chegar, não se esqueça de olhar para cima e agradecer. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de ser a bênção na vida de alguém. Porque essa é a lei da abundância verdadeira. O que você guarda, você perde. O que você compartilha, você multiplica. E eu quero ver você multiplicando bênçãos. Eu quero ver você sendo um rio de abundância. Eu quero ver você provando para o mundo que Deus é real, que milagres acontecem, que a transformação é possível. Então vai, vive isso, manifesta isso, testemunha isso. E quando tudo se cumprir, quando sua vida estiver irreconhecível de tão abençoada, você vai saber no fundo do seu coração que valeu a pena acreditar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena ter fé, porque a fé remove montanhas, e a sua montanha de dificuldades está prestes a ser removida. Eu decreto isso sobre você agora. Eu declaro isso em nome de tudo que é sagrado. Eu selo isso com a autoridade espiritual que me foi dada. Você é abençoado. Você é próspero. Você é abundante. E assim seja. Assim é. Assim está feito. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te revelar o que fazer nos primeiros 30 dias depois que a bênção chegar. Os erros que você não pode cometer quando o dinheiro entrar na sua conta e como proteger sua abundância de energias invejosas que vão tentar roubar sua vitória. Clique no card agora e descubra os segredos que vão garantir que sua transformação seja permanente, que sua prosperidade seja eterna e que suas bênçãos se multipliquem de geração em geração.